Boa noite a todos, a vocês que estão aqui presencialmente e vocês que estão em casa nos acompanhando pelas mídias digitais, sejam todos muito bem-vindos e recebam nosso abraço fraterno. Em primeiro lugar, vamos desligar os nossos celulares, porque pela lei de Murphy ele vai tocar. Em segundo lugar, o meu amigo Gilberto, nosso amigo, vai dar um recadinho aqui sobre a evangelização infantil das famílias assistidas, tá? Um minutinho. Vem de baixo. Bom, boa noite a todos, né? Como o Jefferson disse, eu me chamo Gilberto. Eu faço parte da equipe da evangelização dos sábados que trabalha com as famílias, com as crianças das famílias assistidas. Enquanto as mães ficam aqui, os responsáveis, nós trabalhamos com as crianças lá em cima. E desde quando terminou a pandemia, como a situação estava difícil e ainda continua difícil para muita gente, e como essas famílias, na maioria das vezes, elas não trabalham com carteira assinada e trabalham fazendo bico, todo o dinheiro que elas recebem, elas vão direcionar para aquela necessidade básica, a principal delas, que é a comida, deixando as outras necessidades de lado, mais ou menos. E, então, nós resolvemos ajudá-las fazendo esse kit de higiene. E eu quero agradecer a todos que, durante o ano de 2025, nós conseguimos fazer um kit para 48 famílias todos os meses do ano. E esse ano nós estamos voltando com essa campanha. E também, dependendo das doações que chegarem, nós vamos direcionar também para as famílias assistidas da Caspage, que lá também é uma comunidade muito carente e que necessitam também dessa ajuda. Então, a doação ela pode ser feita em itens que são sabonete, pasta de dente, escova de dente, adulto e criança e shampoo. Antes, a gente doava também absorvente, só que o governo começou a distribuir absorventes. Só que também, durante o ano passado, muitas mães e muitas jovens que fazem parte da mocidade reclamavam que, quando chegava lá no posto, já não tinha mais. Então, esse ano não faz parte do kit da doação, mas quem puder nos ajudar trazendo absorvente, todo absorvente que chegar, nós vamos direcionar para essas famílias. Então, a doação, como eu disse, ela pode ser feita em espécie, a pessoa leva o item lá na livraria, tem um lugarzinho lá, ou pode ser feito também, eu não posso, não consigo trazer, tal. Pode ser feito doação em dinheiro, lá na própria livraria, mencionando que é para a evangelização do sábado, eles já colocam lá kit de higiene. E tudo aquilo que faltar nas doações, nós completamos com essa doação em dinheiro. Eu conto com a colaboração de vocês, vamos ver se a gente consegue. O ano passado nós já conseguimos, em alguns meses, fazer uma doação lá para a Caspage. E esse ano, se Deus quiser, e Ele quer, né, que se nós conseguirmos uma doação maior, a gente consiga também doar todo um mês lá para a Caspage. Tá bom? Eu agradeço a todos pela colaboração e pela atenção que me deram. Obrigado. Para quem não sabe, Caspage é a casa que o Paz e Amor mantém lá em Guaianazes, né? Com um trabalho assistencial como nós temos aqui, tá bom? E, continuando os nossos recadinhos, né, bem rapidinho, amanhã começa aqui um curso de teatro infanto-juvenil,
né? Vai ser das 8 da manhã às 8h45 na sala Anália Franco, lá em cima. Então, quem quiser fazer um curso de teatro, é só chegar amanhã cedo. Sábado, não, desculpa, dia 1º é domingo. Dia 1º é domingo, né? Isso. Dia 1º, domingo. Opa, falando de domingo. Dia 1º amanhã. Corrige. Né? Então, dia 1º de março, domingo, na sala Anália Franco, das 8 às 8h45, um curso de teatro. Né? Para quem quer aprender a arte do teatro, num lugar onde o amor, o respeito e a alegria caminham de mãos dadas. Continuando, né, nós temos aqui um curso complementar, que é um curso para ensinar sobre o perispírito. Esse curso começará no dia 7 de março, das 17h15 às 18h30. É muito legal, porque para quem já tem um conhecimento da doutrina espírita, vai se aprofundar na questão específica do que é o perispírito. E como ninguém é de ferro, né? Dia 22 de março, coloquem na agenda, nosso almoço à italiana, tá? Vai ser no Buffet Prince, lá na rua Ulisses Cruz, né? Música ao vivo, nosso tradicional bingo, massas, antepastos, pastas, aquela, meu Deus do céu, e aí não tem jeito, né? A gente vai, come, se diverte e ainda ajuda a nossa casa de paz e amor. Não é? Então coloquem aí na agenda, dia 22 de março, das 12 às 17 horas, lá no Buffet Prince, os convites lá na nossa livraria. Tá bom? Desculpem. Bom, hoje quem vai conversar conosco, nossa querida Fátima, trabalhadora da casa, trabalhadora aqui da nossa equipe da sexta-feira. Eu farei, como já fiz a abertura, né? Lerei a mensagem, o Evangelho, farei a prece inicial e a Tânia fará as vibrações gerais, vibrações dos passes, das águas e a prece final. Um grande aprendizado para todos nós. Do livro Vigiai e Orai, psicografado pelo médium Carlos Baccelli, através do espírito Irmão José. Frequência vibratória. Todas as coisas e todos os seres vivem interligados. Toda ação repercute. Nenhum ato se isola em suas consequências. Vivemos num emaranhado de ideias e sentimentos. O bem se expande em ondas que cobrem distâncias imensas. O mal se propaga com a mesma intensidade com que é praticado. O que acontece a lures te alcança onde estás. Se te transformares num foco de luz, extinguirás a sombra em torno. O reflexo de tudo que te atinge combina com a natureza dos teus sentimentos. Quem não oferece sintonia para o mal, não entra na frequência vibratória da desarmonia. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado o caminho leva para a vida. E quão poucos são os que acertam com ela. Deus, Pai de infinito amor e de bondade, querido Mestre Jesus, equipes desse Evangelho, de palestras, vibrações e passes da sexta-feira, rogamos que envolva nossa querida Fátima, para que ela possa nos passar tudo o que preparou e que nós tenhamos ouvidos de ouvir para entender estes ensinamentos e, ao sairmos daqui, colocá-los na prática do nosso dia a dia. Querido Jesus,
nos ilumine, nos guie, nos proteja, hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado à equipe pela confiança. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a transição planetária. Ou melhor, se nós estamos preparados para essa transição planetária. Na verdade, meus queridos irmãos, nós já estamos dentro da transição planetária. Porque se você olhar hoje o mundo e observar todos os extremismos, todas as violências que podemos assistir agora pela TV, pela internet, minuto a minuto, nós vemos todo tipo de preconceito, a busca exagerada pelos recursos materiais foi afastando do coração humano toda a sensibilidade e empatia ao sofrimento. Então, aqui quando eu falo do ser humano, estou falando de todos em geral. Quando eu falar você, não é você, é todos nós, tá? É que às vezes a gente usa alguns termos e a pessoa pode falar, nossa, você está falando comigo? Não, é todos nós, Eu, inclusive, eu sou a primeira que tenho que ouvir. Então, hoje em dia, quantas guerras, quantos órfãos, quantas pessoas, infelizmente, assassinadas. Então, nós estamos vivendo o ápice do sofrimento. Então, nós que conhecemos a doutrina espírita, temos que voltar o nosso coração para o modelo e guia. O nosso modelo e guia, Jesus. Na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, nós temos a seguinte pergunta. Quem é o nosso modelo e guia? Resposta, Jesus. Hoje, Jesus não está sendo o modelo e guia para muitas pessoas. Infelizmente, Jesus não está sendo um modelo de conduta para muitos espíritas e também para outras religiões ligadas ao cristianismo. Porque, na verdade, nesse mundo conturbado que nós estamos vivendo, muitas pessoas escolheram outros exemplos de seres humanos para mirar. Então, hoje, quem grita mais alto, quem bate mais forte, quem agride mais veloz, é o mais aplaudido. A violência, ela está ocupando um lugar de destaque. Então, quem tem o costume de ficar rodando as redes, vê isso com muita frequência. Estamos reverenciando a violência, a esperteza, a injustiça. Estamos abandonando o guia verdadeiro, aquele que disse, aprenda comigo, que sou brando e pacífico, e humilde de coração. Vinde a mim os que estão cansados, e eu os aliviarei. Meus amigos, o mundo ele está cheio de falsos cristos e falsos profetas. Estranho, O que é um falso Cristo? Um falso Cristo, um falso profeta, é todo ser humano que se propõe a guiar massas e ensina e propõe tudo ao contrário do que Jesus nos ensinou. Então, esse é o grande perigo que nós passamos na transição planetária. Porque são pessoas comuns. Então, nós temos que tomar cuidado com a idolatria. Idolatria somente a Deus. Quando essa energia de adoração, ela se volta para as pessoas, estamos formando falsos cristos e falsos profetas. Então, na verdade, nós mesmos estamos dando a chance de eles se formarem. E por que adorar a Deus? Isso é uma lei psíquica, pois onde estiver o que você valoriza, aí estará o seu coração. Nós nos tornamos aquilo que adoramos. Portanto, se adoramos a Deus,
Jesus já falou, vós sois deuses. Está aí a explicação. Por exemplo, quem adora a cachaça, quem tem a infelicidade de conviver com um parente alcoólatra, sabe que aquele irmãozinho, 7 horas da manhã, já está cheirando a álcool. Por quê? Porque ele tem a idolatria pela bebida. Então, são várias idolatrias que nós, como seres humanos, vamos tombando aí ao longo da vida. Então, se você adora a Deus, você se torna divino, você se torna celestial. Então, o problema do idólatra é quando você adora os seres humanos, você se torna igual àquela pessoa, inclusive nos defeitos, porque você renuncia à sua singularidade, à sua autonomia. Você para de decidir e escolher, e você se infantiliza. Por quê? Porque o outro escolhe por você. Então, esse é o ponto. E Jesus avisou que as maiores deturpações viriam em nome dele, usando o nome do Cristo para fazer o contrário do que o Cristo ensinou. Essa é a marca da transição planetária. Jesus, no sermão profético no Monte das Oliveiras, ele iniciou esse sermão assim: que ninguém vos engane, conhece a árvore pelos seus frutos. Quer saber quem você está seguindo? Olhe os frutos. Pois sabemos exatamente como agiu Jesus e os frutos que ele nos deixou. Está aí o Evangelho. Jesus continuou: você ouvirá falar de guerras ou eminências de guerras, mas não vos alarmei. É necessário que ocorram essas coisas, mas ainda não é o fim. No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, versículo 14, nós temos: este Evangelho do Reino será proclamado em toda a terra habitada, para ser testemunho a todas as nações. Aí virá o fim. O fim é quando o Evangelho se implantar, e não quando a guerra surgir. Essas guerras que vemos são o início, pois o fim da transição planetária será quando a humanidade olhar para tudo destruído e falar: nós destruímos tudo, e agora vamos ter que reconstruir. Mas com base em que nós vamos reconstruir? Reconstruir com base no Evangelho de Jesus. Nesse momento, nós vamos nos lembrar aqui de um líder africano muito importante, Nelson Mandela, que passou 33 anos preso, que quando ele saiu da prisão na África do Sul, num momento muito grave do apartheid, e depois ele se tornou presidente dessa mesma África, ele disse assim: se nós implantarmos na África do Sul o olho por olho e o dente por dente, nós teremos um país de cegos e de banguelas, porque violência e vingança não têm fim. Que sabedoria esse homem! Começa com um agredido e um agressor. Depois de um tempo e inúmeras agressões e revides, não sabemos mais quem é o agressor e quem é o agredido. E sim, todos são vítimas de um infortúnio, onde a violência, a morte, o preconceito, a destruição impera. Se multiplica a iniquidade. Jesus falava essa palavra. O que é a iniquidade? É quando o mal não tem mais vergonha de ser o mal. O mal não se esconde mais. Ele anda à luz do dia, ele tem perfil no Instagram, tem curtidas. E o pior de tudo, ele tem curtidas até dos bons. O mal tem publicidade, ele tem divulgação. Não há mais vergonha. Então aí ocorre a iniquidade. E quando a iniquidade ocorre, o amor esfria. E o nosso amor esfriou. Esse é o fenômeno mais marcante da transição planetária. A gente começa a duvidar da força do amor. Você pensa, será que vale a pena ser bom?
ser resignado, dar um sorriso, amparar alguém? Será que vale a pena eu me importar com quem não tem as mesmas ideias e convicções que eu tenho? Então o amor esfriou. Pois se até nas famílias há diversas brigas por falta de respeito às opiniões políticas, opinião religiosas e até futebolística do outro. A violência e a iniquidade passam a ser normal. Mas quem persevera no amor, na tolerância, na bondade, como Jesus ensinou, esse passará para a regeneração. Pensemos, irmãos, no que é sagrado. Uma creche é sagrada? Sim. Um lar é sagrado? Sim. Mas entram nas creches e matam as criancinhas. E, infelizmente, não fazemos muito diferente nos nossos lares. Deixamos entrar as piores influências e venenos emocionais e intelectuais através das redes sociais. Temos surtos de adolescentes se automutilando, tentando suicídios e outros adolescentes praticando os atos abomináveis a seres inocentes. Isso significa que não damos mais importância a sentimentos, e sim às coisas materiais. E aqui eu não estou falando de um nem de dois, estou falando de coletividade, que não cuidam, que cultivam as guerras políticas religiosas dentro dos próprios lares, que ferem seus semelhantes e querem que os grupos sigam padrões determinados por um grupo ou por uma organização. Muita gente espera vulcões, terremotos, meteoros para a transição planetária, mas não acontecerá nada disso. Kardec, no último capítulo do livro A Gênese, foi cirúrgico. Não serão os cataclismas do orbe o foco para o fim dos últimos tempos. Será a intimidade do ser humano. E no livro Obras Póstumas, Kardec completa: a marca da transição será a loucura se multiplicando. O suicídio atingirá um nível tão grande que atingirá as crianças. Não é o que estamos vendo? Quantos tipos de violências estão ocorrendo? Quantas pessoas só dormem à base de muitos medicamentos? Essa é a marca da transição planetária. As pessoas não chegam mais aqui na casa espírita à procura de um agasalho. Elas procuram uma palavra amiga para não cometerem um suicídio, para não se matarem. É importante, nesse momento, não retroceder, não voltar a padrões de comportamentos errados que insistimos há séculos. Todos temos um passado complexo. Cuidado para não insistir em padrões equivocados. Daqui a pouquinho eu vou falar de alguns padrões. A Terra, ela vai sair das provas e expiações para a regeneração. Isso é certo. A pergunta é: será que vamos juntos? Na época da Segunda Guerra Mundial, muito bem explicada no ponto de vista espiritual, no livro Nosso Lar, de André Luiz, que temos inclusive o filme, tínhamos 2 bilhões de pessoas encarnadas. Hoje temos mais de 8 bilhões. Então o umbral que na época que André Luiz escreveu a obra estava cheio. Agora ele está praticamente vazio, pois a grande maioria reencarnou. Então o umbral já está em regeneração. Olha, então eu acho que ele é até um lugar legal para se viver, hein? Lá está silencioso, está calmo. Brincadeiras à parte, muitas pessoas, ao desencarnarem, serão encaminhadas a outros planetas. Muitas vezes nem irão parar no umbral, porque elas irão a outros planetas de acordo com suas convicções. Lugares onde a espécie humana está surgindo agora, pois são mundos primitivos, onde tudo se resolve no tapa, pois é a idade da pedra. O único inconveniente é que lá não tem celular, não tem prestobarba, não tem botox.
também não tem maquiagem, é bruto. Bruto do jeitinho que a pessoa é por dentro. Isso se chama homeopatia. O semelhante que cura o semelhante. Aí quem vai para o degredo, vai em missão para ajudar esses seres primitivos. Pois nós já temos conhecimentos, nós somos inteligentes. Então vamos inventar o fogo, vamos inventar a roda, vai ensinar a usar o sal, a salgar a comida. Quanto tempo você vai ficar lá? Nós vamos ficar lá? Uns 30 mil anos. Pois em 30 mil anos deixamos de ser violentos, porque todo mal tem cura. Esse é um mecanismo da sabedoria divina. Então, já é regeneração no mundo espiritual. Os problemáticos estão nos encarnados. Perguntamos, vira e mexe, a gente pergunta assim para nós mesmos. Por que eu estou encarnado? O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Meu irmão, você ainda pergunta? É porque nós somos bonzinhos, por isso que nós estamos aqui. A transição planetária ela é um fenômeno profundo da misericórdia divina. Deus não interfere no seu livre-arbítrio. Ele inspira, ele manda, ele ajuda através de pessoas, mas ele não interfere no seu livre-arbítrio. Mas a colheita é obrigatória. Observe a pessoa que reclama muito. Ela plantou 3 toneladas de pimenta e reclama que não consegue colher 100 gramas de morango. Mas na colheita, Deus é muito misericordioso, porque nós ainda com todos esses defeitos, nós estamos aqui cercados de amor. Amor familiar, amor de Deus, amor de Jesus, amor dos mentores espirituais. Quanto amor! Todos os espíritos da Terra, incluindo os mais perversos, estão tendo a oportunidade de semear, sem qualquer tipo de interferência. Jamais um filho de Deus poderá reclamar e falar que ele foi impedido de semear. Mas é certo que ele terá que colher aquilo que ele semeou. Será bom ou ruim. É assim que se educa um planeta, assim que se educa um espírito. Essa é a pedagogia da iluminação. Por isso os bons espíritos de ordens superiores, eles não praticam o mal. Eles fogem de tudo que pode corromper. A fofoca, as críticas destrutivas, as maldades em geral. O mundo agora é como se ele fosse um grande self-service. Você está com o seu pratinho para se servir. Você pode colocar lá no seu pratinho ruindade ou bondade. Você pode colocar amor ou ódio. Você pode colocar raiva ou compreensão, egoísmo ou caridade. Você pode ficar anos e anos se servindo, mas no momento de pesar o seu prato, a balança ela não irá mentir. Ela poderá ser o prato que vai para o planeta primitivo ou será o prato que vai para o mundo de regeneração. E é assim como em uma missão espacial, será indicado o foguete que levará seu espírito ao planeta correspondente à realidade do seu espírito. Claro que Deus leva em conta todos os seus atos. Por exemplo, você adora uma fofoca, mas está fazendo um esforço enorme para ficar de boca fechada. Então, ele considera o seu esforço. Segundo Kardec, o mundo de regeneração é um mundo convalescente. É como se fosse uma pessoa que acabou da cirurgia, sair da cirurgia, ela sai toda dolorida, arqueadinha. Você chega para ela e diz assim, fulano, tá tudo bem? Aí ele responde, tá tudo jóia. Graças a Deus deu tudo certo. Mas ele sabe que deu certo. Então isso é um mundo de regeneração. Alguém que chama para fazer alguma coisa ruim, você mexe a cabeça para os dois lados, olha com espanto, arregala os olhos e fala, sai de perto de mim, Satanás. Por quê? Porque nós temos que parar com essa ideia de que Deus nos proíbe de fazer o mal. Ele não nos proíbe, você faz se você quiser. Você pode fazer o mal que você quiser, só que você responderá por ele. E passará por uma correção educativa ao longo de suas encarnações. Por exemplo, tem pessoas que são comentaristas da vida alheia. Chico Xavier já nos ensinou,
Está com vontade de fofocar? Enche a boca de água, fica sem engolir até a vontade passar. Coisa de uns 500 anos com a boca cheia de água, essa vontade passa, tá? Eu garanto para vocês. Porque nós ainda somos imperfeitos. Ainda cedemos ao mal e temos que aprender a controlar as nossas más inclinações. Povo criativo é o imperfeito, tá? Tem 2 tipos de imperfeitos, o batedor e o pseudo-sábio. O batedor resolve tudo na pancada. O pseudo-sábio, ele é tão bom de lábia que ele te convence que ele está certo mesmo quando ele está errado. Ele vai te seduzindo, ele te diz, pode semear, não vai dar nada não, porque não existe colheita alguma. Deus criou o mundo e tirou férias. Ele é perigoso, gente. É um ignorante e tem resposta para tudo. Ele tem canal no YouTube, ele tem programa de TV, milhões de seguidores, ocupa cargos públicos, são espíritos imperfeitos. Kardec nos mostra que esses pseudo-sábios te contam meias-verdades. As meias-verdades são muito piores que as mentiras. Porque quando você engole uma mentira, o negócio fica tão amargo que uma pessoa chega para você e fala: ô, meu querido, você está enganado, presta atenção, cuidado com o que você está acreditando. Aí você se livra da mentira. A meia-verdade não, é como se ela fosse um biscoito. Metade é verdade e metade é mentira. E aí o doce da metade que é verdade neutraliza o amargo da metade que é mentira. Então você fica 2000 anos se alimentando desse biscoito. E quando alguém te fala, não está certo o que você está falando. Aí você vira o biscoito com a metade da verdade e mostra para ele, não, eu estou falando o que é certo. E esconde a mentira. Só que isso é um processo de ilusão para o espírito, pois você não está nem certo nem errado. Você está meio certo, é igual estar meio grávida. Percebeu? Ninguém está meio grávida. Essa é a grande cilada do mundo da expiação e provas na transição planetária. Cuidado com as meias-verdades. Essa é a advertência de Jesus. Cuidado com letras garrafais. Parafraseando o futebol, vai chegar os 44 minutos do segundo tempo, Jesus vai entrar com o seu time em campo. O pior jogador dele é o Messi, tá? É tipo o Messi. Ele vencerá o jogo em 1 minuto. Sabe por quê? Porque na regeneração você vai andar nas ruas e vai ouvir falar de alguém. Esse alguém é Francisco de Assis reencarnado. Você vai andar numa outra rua e terá 2 espíritos puros morando lá. Vai nascer 1 bilhão de espíritos que moram há 3.000 anos em um mundo regenerado e estará aqui em missão. Esse povo tem outros gostos literários, musicais, alimentares. Eles vão mudar a demanda do mundo. Aí será o fim do que conhecemos o hoje e o início de uma nova era. Então, o que vamos fazer? Seguir o conselho do Mestre. Mantenha a candeia acesa, mantenha a sua luz, para você ver esse dia com alegria. Uma alegria imensa de ter apostado na bondade, de ter renunciado, de ter cedido, de ter sido o bobo da vez. E nesse dia, a justiça divina se faz, com misericórdia. Cada espírito é conduzido para o campo que ele semeou. Mas entenda, a lei da semeadura é neutra. Ela vale para o bem e para o mal. E todo o bem que você semeou vai te inundar de bênçãos. É esse o meu desejo para todos nós. Uma colheita farta de bondade, de humanidade, de generosidade. Porque não estamos num barco sem comando. O Cristo está no leme. Uma boa noite e obrigado a todos. Agradecemos a nossa querida Fátima. Nos trouxe muita lição para meditar. E vamos trabalhar para estarmos nesse planeta de regeneração, né, o mais rápido possível. Que nesse momento, então, nós vamos juntos vibrar pelo nosso planeta, mentalizar o planeta azul, toda a sua beleza, tendo
Jesus como seu cuidador. Vibrar por todos aqueles que sofrem, vibrar por todos aqueles que precisam nesse momento de compaixão, vibrar para todos aqueles que buscam a verdade. Principalmente vamos vibrar pelos nossos familiares, porque é lá que nós podemos fazer diferença, agindo no bem, trabalhando intensamente o nosso melhor no nosso lar. E agora sim, estamos prontos para, junto ao médium que se preparou e amorosamente está à nossa disposição, para que nós possamos receber o passe. O passe é uma transfusão de energias. E essa transfusão de energias é feita sem que o médium toque você fisicamente, porque ele veicula essas energias amorosas de que tanto precisamos. E nós vamos pedindo a Deus que o médium possa trazer inspirativamente aquilo que nós mais precisamos. Assim vamos mentalizar uma luz branca e brilhante que vai envolver desde o topo da nossa cabeça, envolvendo todo o nosso psiquismo, renovando os nossos pensamentos para pensamentos positivos, de confiança e de muita paz. A altura do nosso frontal, igualmente um dourado que destrói todos os pensamentos negativos, dando lugar ao equilíbrio dos pensamentos. Em seguida, um azul prateado no nosso laríngeo, na altura da nossa garganta, onde temos o aparelho fonador, esse que nos distingue da criação, onde podemos falar, orientar, esclarecer, abençoar. E é assim que nós vamos utilizar o nosso bem falar a todo instante de nossa vida. Deixamos essas luzes agindo, porque vamos agora à região do nosso cardíaco, onde o nosso coração vai batendo no compasso do amor, da esperança, da fé. Que todos os sentimentos de medo, de tristeza, de preocupação possam ser retirados e deixar aí a luz que ilumina tudo que é superior, o amor incondicional, ama porque ama, sem ter condição alguma. E que esse amor possa se expandir não para só os nossos entes queridos próximos, para toda a humanidade. Todos os passos aonde estivermos, que as pessoas possam sentir essa energia amorosa. Por fim, vamos vibrando um verde esmeralda para o nosso gástrico, envolvendo estômago, intestinos em saúde, fígado, vesícula biliar, pâncreas, baço, rins, suprarrenais, bexiga, órgãos reprodutores, todos esses órgãos importantíssimos, cada um recebendo a sua cota de saúde, de equilíbrio e de muito amor. Finalizando, uma cúpula protetora nos envolve da cabeça aos pés, nos mantendo sob esse tratamento até uma próxima oportunidade. Agora, se você trouxe a sua água, vamos rogar, pedindo aos técnicos espirituais dos laboratórios do mundo espiritual superior, que possam fluidificar as nossas águas
colocar ali o medicamento de que estejamos precisando. E se você faz uso de medicamentos, faça-o de maneira a ingeri-los com o uso da água fluidificada, que conforme durante a semana for terminando, você pode se lembrar desse momento, fazer uma prece e ir completando a sua garrafinha, de maneira que você sempre esteja abençoado por essas benesses dos laboratórios espirituais. E assim agradecidos que estamos, porque tivemos a coragem de sair de casa, mesmo com a garoa fina, com o frio, e vir para se restabelecer espiritualmente. Que nós possamos retornar aos nossos lares protegidos, amparados, abençoados, ter uma ótima semana, aproveitar o final de semana para o convívio familiar na paz e na harmonia e retornarmos aqui semana que vem, se assim Deus permitir. Graças a Deus. Cuidado com a luz. Uma boa noite. Tudo de bom, bom friozinho. Semana que vem estamos aqui, se Deus quiser. Um beijo no coração de cada um. Paz e amor em Jesus.